Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, sejam bem-vindos então a essa aula de automação e robótica experimental. É um prazer estar aqui com vocês. Então agora a gente vai começar a entrar no universo aí do Arduino, como a gente combinou aí nas nossas últimas aulas presenciais. Então sejam bem-vindos a essa aula. Então, pessoal, essa aula de automação e robótica experimental voltada para a engenharia mecânica, ok? E o que nós vamos ver, então, nessa aula de hoje, que foi separado para esse nosso encontro virtual aí de hoje, é conhecendo, então, o Tinkercad, que é uma aplicação que nós vamos começar a trabalhar, e alguns componentes básicos, então, dentro dessa aplicação, são os LEDs, resistores e botão. E também a gente vai finalizar falando de protoboard, tá? Que é o nome mais comum aqui no Brasil desse componente. Então, vamos lá. O objetivo, então, é possibilitar que vocês apliquem esses conhecimentos, então, dentro da engenharia mecânica, ok? Dentro dessa aula, então, tem um vídeo explicativo, que é esse que vocês assistem. Estou deixando também esse texto base. Vou deixar uma tarefa para vocês dentro do NEAD mesmo. Então acessem lá, está explicadinho o que é para vocês fazerem. E já fica agendado o nosso encontro no Zoom, ok? Tem lá no NEAD também uma pastinha cujo o link está disponível lá também, ok? Vamos recapitular o que nós conversamos aí nos nossos últimos encontros. Primeiro, a gente falou bastante sobre a Lego Education, a gente começou a trabalhar com os sensores do Lego Education, com os servomotores, chegamos a desenvolver alguns projetos e a programação básica aí na linguagem que tem a lógica baseada na linguagem ladder, né? Foram o que nós conversamos aí nos nossos últimos encontros. E agora a gente vai dar uma mudada um pouco, porque agora então não vamos mais falar em Lego Education, a gente vai falar dos componentes do Arduino, ok? Então, vamos falar primeiro sobre o Tinkercad. O que vem a ser isso? Agora eu vou mudar de tela e vou colocar aqui no meu navegador. E aqui eu já estou, então, nesta ferramenta online, chamada Tinkercad. É uma ferramenta bastante legal, utilizada aí para construção de circuitos e que a gente faz de maneira bem clara, bem dinâmica e que a gente posteriormente pode transformar essa programação que nós fizermos aqui em linguagem de programação aceita pelo Arduino, ok? Quando vocês acessarem, então, tinkercad.com, vocês vão ter que fazer um cadastro muito simples, como se fosse uma rede social, pede alguns dados básicos para colocar seu nome, e-mail e você fazer uma senha. Aqui, então, eu já fiz esse cadastro e criei aqui um login novo para a gente começar a criar, então, esses circuitos. Essa, então, é a tela principal aqui do Tinkercad e o que nos interessa é essa parte aqui, ó, de circuitos. E nós vamos em criar novo circuito. Eu vou fazer então um tour com vocês aqui nas principais ferramentas que o Tinkercad oferece para a gente então conseguir montar então os nossos primeiros projetos e colocar os nossos primeiros componentes, ok? Bacana, pessoal, dessa ferramenta, aqui, além de ser uma ferramenta muito didática, muito interessante, é uma ferramenta que a gente pode compartilhar projetos. Então eu posso pegar projetos que alguém desenvolveu lá nos Estados Unidos, aqui dentro do Tinkercad, e simplesmente copiar esse projeto, tá? Isso é bacana, vocês podem compartilhar entre vocês, inclusive, tá bom? Então, primeiro aqui, essa daqui é a área de navegação do Tinkercad, a gente tem os componentes básicos, que ficam aqui do lado direito. Eu estou na paleta aqui de itens básicos. Posso escolher aqui todos, ou de Arduino, ou de montagem de circuito. Aqui, ó, desse lado, eu tenho a opção de rotacionar cada componente que eu adicionar ao meu projeto. Excluir, aqui é o desfazer e o refazer, comum aí para
que a gente está acostumado. Aqui é onde a gente insere anotações ou rótulos, né? São chamados de rótulos. Isso daqui quando eu quero então exibir ou ocultar um componente, certo? A princípio é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. E aí a gente vai começar a fazer a nossa primeira configuração, bem bacana. Então olha só, eu vou pegar um LED aqui, ó, simplesmente clicar no LED e arrastar para a nossa área de trabalho. Se eu usar aquele rolinho do mouse aqui, ó, eu aproximo ou afasto esse LED aqui e clico na área em branco e arrasto para um lado e para o outro. Isso facilita aí o nosso lidar dentro aqui do programinha e nos dá uma flexibilidade aí desse projeto. Quando eu clico nesse LED, ele me dá algumas opções, o nome dele e a cor. Cada componente tem algumas opções a serem preenchidas. No caso do LED, somente nome e a cor. Vou deixar ele vermelho mesmo, ok? O LED, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, ele tem duas perninhas, né? Eu tenho o cátodo e o ânodo. Quando a galera da eletrônica aí vai lembrar disso, eu estou falando de um polo negativo, que é o catódica, e de um polo positivo, que é o anedódica, ou ânodo, ok? O que é interessante você gravar aqui então? Que essa perninha tortinha aqui, ela é sempre o positivo. Então, quando a gente estiver falando em ligar um componente de fonte energética nesse LED, então isso vai ser interessante, tá bom? Deixa eu então abrir mais o zoom aqui. Eu vou pegar um item aqui, uma bateria de 9 volts, e vou trazer ela para o meu projeto. Ele tenta manter proporções, tá? Então vocês observaram que o LED ele está bem menorzinho do que a bateria. Mesmo se eu der o zoom aqui, ó, eu não consigo aumentar ou diminuir esse componente sozinho, tá? Porque ele guarda proporções. O LED tem aproximadamente essa proporção da bateria. Então eu não consigo aumentar isoladamente só um componente. E se vocês observarem, eu tenho o polo negativo e positivo dessa bateria. Se eu clicar fora aqui, ó, eles ficam nas cores vermelhas e pretas, tá? Vermelho sempre para positivo, preto sempre para negativo. E aí a gente começa então a desenvolver o nosso projeto. O que eu quero fazer? Meu objetivo é fazer acender esse LED. Então o que eu vou fazer? Vou ligar. Eu já falei com vocês que o ânodo é o polo positivo, então eu clico no ânodo e no positivo da bateria. Observaram que a opção de fio, a única opção que eu tenho é selecionar a cor. Para manter o padrão, eu vou selecionar então a cor vermelha aqui para positivo. Se eu der um duplo clique aqui, ó, ele me dá a opção de você fazer curvas com esse fio, e o bacana é que você mantém uma organização aí no seu projeto. De mesma maneira, eu vou fazer a ligação do cátodo do LED com o negativo dessa bateria. Vou selecionar a cor preta, duplo clique e vou organizar melhor então esse fio. Ok? Está ligado. Quer dizer que esse projeto vai funcionar, esse LED vai acender? Isso é que nós vamos verificar aqui, ó, nesse botão Iniciar Simulação. Quando eu clico em Iniciar Simulação, observaram que eu tenho um timer aqui em cima, né, porque alguns projetos precisam de contador de tempo, mas aconteceu um fato estranho aqui. Esse LED não simplesmente acendeu, ele queimou. E aí, quando você passa o mouse sobre ele, aparece uma observação. A corrente no LED atual é de 915 mA, enquanto o máximo absoluto é de 20 mA. Vou parar aqui a simulação. O que quer dizer, gente? O LED comum que a gente tem em casa de eletrônica, ele precisa de receber 1,8 volt até 3 volts para que ele funcione bem. A gente está com uma bateria de 9 volts. Essa corrente excede então a capacidade desse LED. Existe uma maneira de resolver isso? Claro que existe. Como que a gente faz? A gente aprende lá em Física 3 sobre os resistores. Então já peguei um resistor, trouxe ele para cá. O que o resistor faz? Ele faz uma queda dessa corrente. Então eu vou colocá-lo, ele não tem polo positivo e negativo, tá? Uma característica
do resistor, ele tem umas cores, um código de cor. Não vou falar nessa aula, numa próxima, de repente, a gente fala sobre o código de cores aí dos resistores. Existe uma tabelinha para isso. Mas eu quero, então, inserir esse resistor no meu condutor positivo. Então, o que eu faço? Clico, já selecionei o meu fio positivo, tiro esse marcador daqui, coloco ele no meu resistor. De mesmo modo, agora faço a ligação da outra extremidade. Vou selecionar a coloração vermelha e pronto. Agora eu tenho um resistor ligado a essa bateria e a este LED, na polaridade positiva. Se você clica nesse resistor, vocês já observaram que ele vem como padrão de 1 kΩ, ou seja, 1000 ohms. Vamos ver o que acontece quando a gente inicia a simulação. Observa o LED. Observaram que o LED acendeu. Opa, esse LED então agora já está funcionando. O interessante do Tinkercad é que você faz simulações diversas. Um resistor de 1K ohm, ele é um resistor que de repente ele vai deixar esse LED aceso de maneira mais fraca. Vou mudar aqui a unidade para ohm. E se eu colocasse, por exemplo, um de 480 ohms? Observaram então que esse LED já mudou? Ele continua aceso, porém ele agora está com uma intensidade maior. Vamos mudar esse valor aqui de novo. Vou colocar aqui 330 ohms. O LED continua aceso, porém apareceu uma exclamação aqui. A corrente do LED atual é de 20,9 mA, enquanto o máximo recomendado é de 20 mA. Esse LED ele já começa a ficar sobrecarregado, porque a gente reduziu muito a resistência, desse resistor, logo ele está recebendo uma tensão maior. A gente consegue, depois a gente vai falar nas próximas aulas, colocar um voltímetro aqui e calcular qual é a corrente que está sendo entregue nesse LED. Então, eu vou deixar aqui o meu resistor. Eu já sei que 480 é um valor bom. Existe uma tabela, tá, gente, disso para que você encontre de maneira comercial esses resistores. Eu salvei aqui um exemplo de uma marca que eu encontrei aí na internet, só para a gente visualizar, porque é interessante que você faça tentativas ali, monte o seu projeto, mas que você encontre esses componentes para comprar no mercado. Beleza, pessoal? Então olha só a tabelinha. A gente tem desde 1 ohm até 22 mega-ohm. Então o que a gente está trabalhando ali, a gente está trabalhando aqui, o certo seria, olha, 470 ohms, ou 430 ou 510, que são os valores comerciais, então, que nós temos aí disponíveis para compra. Então vamos deixar aqui, 470 ohms vai ser o nosso resistor. Beleza? Legal. Então nós já incluímos 3 componentes fora os condutores aqui nesse projeto. LED, resistor e fonte de energia, que nesse caso é uma bateria de 9 volts. Eu quero também verificar com vocês a utilização de botões. Esse botão aqui é um botão um push button, né, que é um botão de pressão, né, e eu quero colocar esse botão nesse projeto. O interessante dele é que a única opção que ele me dá são os nomes, eu vou deixar como botão 1 mesmo, e que você saiba que o terminal 1A ele é interligado ao terminal 1B, ou seja, se você ligar ele nessa posição que ele está aqui no momento, ele não vai ter sentido nenhum. Vou fazer essa ligação só para efeito de teste mesmo. Cliquei no condutor, coloquei aqui, cor vermelha, e quando eu inicio a simulação, vocês observaram que eu não precisei pressionar esse botão e esse LED já acendeu. Se eu pressiono o botão, nada acontece. Vou parar a simulação. Por que isso? Esses terminais 1A e 1B, eles já são em curto, eles já ficam interligados. Então, o que eu quero aqui, na verdade, é ligar esse terminal aqui, deixa eu dar um ESC aqui, é ligar esse terminal num terminal que seja paralelo a ele. Eu posso clicar aqui nesse componente, rotacionar ele, ok.
Observaram agora que eu liguei nos pinos paralelos? Esse é paralelo com esse. Esse é o terminal 1B e esse é o terminal 2B. Agora sim ele vai ficar funcional do jeito que eu quero. Já comecei a simulação, nada aconteceu. Quando eu pressiono e solto esse botão, esse LED acende e apaga. Ok, gente? Então falamos sobre LEDs, resistores, botões e essa bateria aí de 9 volts. Vou parar essa simulação e agora a última parte dessa aula é colocar com vocês uma protoboard. Aliás, para que serve essa protoboard? A protoboard nada mais é do que uma maneira de você organizar esse projeto. É um componente muito comum aí nos kits que a gente compra de Arduino. Geralmente o kit já acompanha uma protoboard, tá? Eu vou rotacionar ela aqui para ficar de melhor entendimento e quero apresentar o funcionamento dela para vocês. Observaram aqui então que a gente tem polo positivo e polo negativo. Polo positivo aqui, polo negativo aqui. E eu tenho aqui então as colunas de A até a J. Primeiro eu quero que você entenda que existe aqui, ó, neste ponto, uma divisão. Nesse ponto aqui, ó, é como se fosse a parte da direita não tivesse nada a ver com a parte da esquerda. Não existe interligação. Por quê? Observa aqui, ó, que quando eu passo o mouse nessa parte positiva, todos da coluna acendem. Por quê? Porque eles estão em curto, ou seja, eles estão ligados, interligados. Se eu ligar um componente aqui, é a mesma coisa de eu ligar esse componente aqui. Não interfere em nada. E aqui é a mesma coisa. Já aqui nas minhas linhas, de A até E, eles também estão em curto. Então, se eu ligar um componente aqui, é a mesma coisa que ligar um componente aqui. E lá do outro lado, segue o mesmo padrão. Coluna e linha. Ok? Observa que esse positivo não está interligado com esse positivo. Nem este negativo com este negativo. Caso seja necessário isso, a gente tem que fazer um jumper, né? De uma parte para outra. Então, o objetivo aqui, gente, vai ser o seguinte: colocar estes componentes que nós já montamos aqui do lado na protoboard, ok? Primeiro item aqui que eu quero colocar vai ser essa bateria aqui de 9 volts. Vou deixar ela aqui embaixo. E aí eu vou pegar, ó, esse fio positivo, eu vou ligar no positivo da protoboard. Vou organizar aqui para ficar bacaninha. E vou fazer a mesma coisa com a polaridade negativa. Pronto, então já ligamos, ou seja, eu já tenho 9 volts em cada par desse positivo e negativo aqui, ok? Então, eu vou trazer o LED agora. Vou excluir essa fiação aqui, tá, gente? Esses condutores, só para a gente ficar mais flexível aqui, ó. Vou rotacionar, então, esse LED para que ele fique de melhor posição. Já observaram que quando eu passo ele aqui na protoboard, ele já me dá a opção de você casar ele com aquela furação. Cada partezinha preta dessa daqui é um furo, tá, gente? No componente físico é um furo. Então é como se eu tivesse pegado esse LED e enfiado mesmo a perninha dele em cada furinho dessa placa aqui, ó, tanto o cátodo como o ânodo. Bom, coloquei então aquele LED lá. O que eu preciso então? Eu vou agora pegar o meu resistor. Vou colocar o meu resistor aqui, certo? Lembra que eu preciso levar o meu polo positivo até o meu resistor e o meu resistor até o ânodo do LED? Aonde que está o positivo aqui, ó, na reta do resistor? Está aqui, ó. Então eu vou pegar esse cara, esse positivo, e vou ligar ele aqui. Lembra que eu ligando ele aqui, ó, ele estará ligado aqui nesse resistor também. Vou colocar ele então na cor vermelha para manter o padrão, ok?
Então agora eu preciso trazer para cá esse botão. Então o botão, lembra que ele tem que estar nas partes paralelas, e agora a gente pode fazer, para ficar claro aqui, ó, seguir isso. O meu polo positivo está vindo daqui, está alimentando toda essa coluna, ele vem daqui para cá, aqui ele alimenta essa extremidade do resistor, que alimenta essa outra extremidade, que está interligada com essa, e aí a gente está chegando até o polo positivo desse LED, ok? Então falta ligar o nosso polo negativo, lembrando que ele está nessa linha, então basta ligar esse componente aqui, o 16, até o negativo, cor preta. Ok? Vamos fazer esse teste então, iniciar a simulação, nada aconteceu, apertei o botão, o LED acendeu, LED apagou. Então, pessoal, a gente fez de duas maneiras essa ligação. A gente fez sem usar a protoboard e usando a protoboard. A protoboard ela é muito bacana porque aqui a gente tem poucos componentes, mas quando a gente começa a trabalhar com muitos componentes, ela faz-se muita necessidade. Ok? Vamos lá ver o que ficou separado aí para vocês. Pessoal, eu coloquei então no NIAD para vocês esse vídeo explicativo que vocês já estão assistindo. Coloquei o texto base aí do nosso bate-papo, um saiba mais, uma tarefa que já está explicadinho para você o que você tem que fazer, um fórum de dúvidas onde você pode postar dúvidas e pode também responder aos seus colegas, isso é bacana. E eu também regularmente vou estar entrando e respondo alguma dúvida que surja nesse processo. E também já fica marcado o nosso encontro no Zoom. Ok, pessoal? O objetivo então, ó, entrar, fazer o cadastro no Tinkercad e começar esses primeiros passos aí. Nas próximas aulas, a gente vai ver, então, a interação com outros componentes, ok? Falamos, então, hoje sobre o Tinkercad, sobre LED, resistor e botão, sobre a protoboard e deixei aqui para vocês nesse QR Code. Peço que vocês leiam aqui esse QR Code e acessem uma página muito bacana para aprimorar os conhecimentos que é a Arduino e CIA. A gente vai citar ela ao longo do curso em alguns momentos. Nosso encontro do Zoom já está marcado, são as nossas referências bibliográficas. Siga o UGB nas redes sociais. E pessoal, muito obrigado por essa participação brilhante na aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê nos próximos encontros. Até lá!